2024. E os rins são responsáveis por eliminar substâncias metabolizadas pelo organismo, manter o equilíbrio de águas e sais no corpo, fabricar hormônios que estimulam a produção de glóbulos vermelhos. E, além disso, eles ajudam na regulagem da pressão arterial quando as células anormais e cancerígenas começam a crescer de forma desordenada, pode acontecer a formação de um tumor. E o câncer de rim ou câncer renal é mais frequente em pessoas com idade entre 50 a 70 anos, especialmente os homens. Ele corresponde a cerca de 3% dos tumores malignos. E os urologistas têm o trabalho de cuidar e tem entre os principais fatores de risco para esse tipo de tumor o tabagismo. E segundo o Instituto Nacional de Câncer, a incidência da doença no Brasil é de 7 a 10 casos para cada 100 mil habitantes. De 2019 a 2021, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 10 mil óbitos em razão dessa doença. E no Brasil, a cirurgia de nefrectomia, que remove parcial ou totalmente o órgão, depende do estágio da doença, é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. E de 2019 a 2024, foram realizadas aproximadamente 18 mil operações pela rede pública de saúde. E desde novembro de 2024, o Ceará tem um diferencial operando cirurgias robóticas na área de urologia pelo SUS através do ICC, sendo o primeiro hospital do Nordeste a realizar esse tipo de procedimento no sistema público. E nós vamos falar sobre este assunto agora. Nós estamos com o médico Emanuel Veras, urologista, coordenador do projeto de cirurgia robótica do ICC. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Neila. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversarmos um pouco a respeito de um tema que é importante. Apesar de você ter dito que corresponde só a 3% dos cânceres... É muita gente ainda. É muita gente ainda, é um câncer letal e é um câncer que a sua incidência vem aumentando nos últimos anos e a expectativa é que ela continue aumentando nos próximos anos. Isso é o pior, né? Exatamente. A gente já sabe que vai aumentar. Como se prevenir? Aí é o desafio. Exatamente. Né? Você já falou uma coisa importante, dentre várias outras. O tabagismo, que é o principal fator de risco. Pois é, e você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 85 9699 2299, pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em 2 páginas, O Povo e o Povo CBN, e no YouTube, no canal do Povo, no YouTube. No programa de hoje teremos ainda o quadro Saúde VEG, com Elisiane Alencar, e o Viva o SUS. Doutor Emanuel, o que provoca esse câncer no rim e como ele se desenvolve, né? Porque muita gente é surpreendido, né? Vai fazer um exame, sei até de casos de gente jovem que estava andando de bicicleta, caiu e aí se machucou, foi fazer um exame e estava lá um tumor no rim. Exato. O câncer de rim nada mais é do que a multiplicação desenfreada de células anômalas, de células cancerígenas. O nosso organismo ele tem mecanismos para se defender disso. Isso acaba ocorrendo todos os dias no nosso organismo, mas o câncer se forma quando esse pool de células ele acaba fugindo a esse mecanismo de defesa. Então, você mesmo disse, muitas vezes o diagnóstico ele é realizado antes do paciente sentir sintomas, fez o exame por outros motivos, e essa é a nossa realidade. O câncer de rim, quando ele causa sintomas, normalmente ele já é uma doença mais avançada. Quais seriam esses sintomas? Dor na região das costas ou em flanco, sangramento na urina, que é um dos principais sintomas, uma massa abdominal palpável, sintomas de fadiga, perda de peso inexplicada. Normalmente esses sintomas, quando eles estão presentes, é uma doença mais avançada. Então, muitas vezes, nós diagnosticamos a doença através de exames de check-up, de rotina, ou que foram realizados por algum outro motivo para investigar alguma outra doença, alguma outra patologia, e acabamos diagnosticando o câncer de rim. E isso é importante, porque quanto mais precoce nós diagnosticamos, melhor vai ser os resultados do tratamento. O senhor estava falando, e a previsão é de um crescimento maior. Isso ocorre
Em razão de quais fatores? Nós não sabemos exatamente o porquê. Quando nós falamos de doença, na maioria das vezes nós não temos um motivo específico. Nós falamos que é uma coisa multifatorial. Nós temos um conjunto de fatores que interferem aí na formação das doenças. Provavelmente ela está aumentando a sua incidência, muitas vezes pela nossa mudança do estilo de vida. Quando nós falamos de câncer de rim, quais são os principais fatores de risco? É o tabagismo, o cigarro. Em torno de 50% dos pacientes com diagnóstico de câncer de rim ou foram ou são fumantes. Além disso, a obesidade, e nós vemos que a obesidade ele tem aumentado na população no decorrer dos últimos anos. Além da obesidade, o sedentarismo, a hipertensão arterial, o contato com algumas substâncias cancerígenas, além da doença renal crônica em hemodiálise, que muitas vezes é causada por uma hipertensão maltratada, um diabetes maltratado, e que gerou essa doença renal crônica e o paciente foi para a hemodiálise. Portanto, esses fatores de risco são fatores que nós vemos que estão aumentando na nossa população, muito provavelmente pelo estilo de vida, uma vida mais estressante, as pessoas mais sedentárias, as pessoas se alimentando mal, cada vez mais comidas industrializadas, e isso provavelmente está influenciando nesse aumento. Além de também, e aí é uma coisa boa, o maior acesso às pessoas à saúde, à realização de exames de imagem, ao diagnóstico. E isso faz com que também aumente-se a quantidade de diagnósticos da doença. Eu sei que quando se faz um exame e se detecta um tumor, tem um outro exame posterior que é uma imunohistoquímica, que vai saber quem é o bandido aí, né? O que está provocando aquilo. E tem vários tipos de câncer. Quando nós falamos em câncer de rim, ele é um pouco diferente de alguns outros cânceres. A imagem no câncer de rim ela é muito importante. Normalmente a nossa conduta ela é baseada na imagem. A maioria dos casos de câncer de rim que nós operamos, muitas vezes não são realizadas biópsias antes da cirurgia. Só posteriormente. Porque a imagem já é muito característica. E aí sim, depois que nós fazemos a cirurgia e tiramos o tumor, esse tumor vai para o exame da biópsia pós-operatória, né, o anátomo patológico, e aí é feito alguns testes genéticos, imunohistoquímica e outros exames para nós caracterizarmos melhor esse tumor, e aí a partir daí nós vamos ter uma conduta. Se o paciente vai precisar de algum tratamento adjuvante, que é o tratamento após a cirurgia, se esse paciente, qual vai ser a periodicidade com a qual nós vamos acompanhá-lo através de exames, né, periódicos. Então, assim, muito da conduta que nós vamos ter pós-operatório vai depender desse exame anátomo-patológico após a cirurgia. Tem algum tipo de câncer mais agressivo? Alguns tipos que acometem o rim? Tem. O câncer de rim, a sua imensa maioria, 90% dos cânceres de rim, são os carcinomas de células renais. E dentre eles nós vamos ter vários subtipos. Os células claras, que são os mais comuns, os cromófobos, papilíferos, de ductos coletores e etc. E dentro desses subtipos nós vamos ter alguns mais agressivos e outros menos agressivos. Um dos mais comuns é o células claras, que é um tumor agressivo. Mas dentro desses subtipos nós vamos ter mais agressivos e menos agressivos. E a conduta muitas vezes vai ser tomada de acordo com o resultado desse anátomo patológico, que nós vamos ter uma ideia melhor de como nós vamos fazer acompanhamento ou tratamentos adicionais. E o procedimento posterior à retirada do tumor cabe quimioterapia, radioterapia? O rim responde a esse tipo de tratamento? Digamos que o tratamento prioritário é o tratamento cirúrgico. Na maioria dos pacientes, quando o diagnóstico é realizado de uma forma mais precoce, nós realizamos a cirurgia, não tem doença metastática, a doença está só no rim, e nós realizamos a cirurgia da retirada do tumor ou da retirada total do rim. Esse, na maioria das vezes, vai ser o tratamento definitivo, e a partir daí nós vamos fazer o acompanhamento. Em alguns casos específicos é que cabe o tratamento adjuvante com imunoterapia.
mas aí é uma parcela menor de pacientes com doença mais agressiva. Na maioria dos pacientes, a cirurgia é o tratamento prioritário e definitivo. E a imunoterapia normalmente são drogas inteligentes, né? Que elas vão com um alvo mais preciso. Seria isso? Sim, é um tipo de droga diferente da quimioterapia em si. A imunoterapia é um tipo de droga que vem avançando muito no tratamento oncológico, não só do rim, mas de várias doenças, como câncer de bexiga e outros cânceres não urológicos também. Enfim, muitos cuidados, né, para se evitar esse tipo de problema. Tentar, pelo menos, né? Além da sorte, né? Que a gente deve sempre contar com ela. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. Ciência e Saúde. O restaurante Maiu tem uma experiência única para você. Maiu Brasileiro. O projeto traz chefes de todo o Brasil para trocar conhecimentos e elaborar jantares exclusivos. No dia 26 de junho, a chefe Lorena Machado trará um menu harmonizado de 7 etapas, com delicados sabores, intensidade e muita brasilidade. Faça agora sua reserva e venha degustar. 85 994 30 9755. Quando eu vi a Lagoa do Catu, eu soube. Aqui, a vida navega mais leve. No Catuville, você tem o melhor clubhouse da região, com marina privativa, segurança 24 horas e liberdade para as crianças crescerem. Lotes para construir seu sonho e navegar quando quiser. Catuville. Abertura de vendas dia 21 de junho. Ligue 85-991-40603. O governo do Ceará não para! A reconstrução da Escola Polivalente do José Walter segue avançando. Serão 138 novas escolas para universalizar o tempo integral no ensino médio. 63 delas já tiveram suas obras iniciadas. Em Fortaleza, foi aberta a Galeria da Liberdade, espaço cultural que reafirma o compromisso do governo com a luta pelos direitos humanos, o combate ao racismo, a defesa da democracia e a valorização da nossa história. VaptVupt Sobral mais inclusivo. Foi inaugurada uma sala sensorial para atender pessoas autistas e neurodivergentes. Na quarta fase da Operação Strike, foram realizadas mais 19 prisões por ataques a empresas de internet. Essa é mais uma iniciativa do governo para combater grupos criminosos e empresas clandestinas. E já são mais de 1.900.000 viagens feitas com vai e vem. O programa beneficia com passagens gratuitas estudantes e pessoas da região metropolitana de Fortaleza em busca de emprego. É um governo que não para de entregar por todo o Ceará. O crescimento benigno da próstata atinge mais da metade dos homens a partir dos 50 anos, gerando dificuldade para urinar. O Instituto de Urologia e Robótica é o pioneiro na enucleação da próstata a laser, feita pelo canal da uretra sem cortes, com recuperação mais rápida e menor taxa de recidiva da doença. Realize sua avaliação da próstata e tenha mais qualidade de vida. Contato 98170-1020. Diretor técnico Dr. Érico Diógenes, CRM 9540 RQE 6242. Olá, eu sou Milton Jung do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, as mais recentes da CBN. Ciência e Saúde. São 11 horas e 19 minutos. Nós estamos com o Dr. Emanuel Veras, urologista, coordenador do projeto de cirurgia robótica da rede CC. E ele está falando comigo aqui sobre o câncer de rim. E muitos podem ser evitados com estilo de vida. Se você é até sedentário, passa o dia no sofá, né, só beliscando uma comidinha e tal, procure repensar que isso pode ser muito ruim para você. E também o tabagismo, né, que é outro ponto muito importante para se evitar. Exatamente. Quando nós falamos em prevenção para câncer de rim, prevenção em medicina, nós
separamos um pouco, de forma mais didática, prevenção primária, secundária, terciária. O que é a prevenção primária? É o que nós conseguimos realizar para tirar fatores de risco para aquela doença. No caso do câncer de rim, o que é que eu posso fazer para realizar essa prevenção primária? A primeira delas é não fumar. Como eu já disse, 50% dos pacientes diagnosticados com câncer de rim são ou foram tabagistas. Além do cigarro, a questão da atividade física, né, evitar o sedentarismo, uma boa alimentação, evitar a obesidade, controle de comorbidades como hipertensão, que é um fator de risco, como diabetes, que é um dos principais causadores da doença renal crônica, que evolui para a hemodiálise, que é também um fator de risco para o câncer de rim, além de ter o cuidado para não se expor a determinadas substâncias químicas que podem ser cancerígenas. Além disso, sempre ter um cuidado em relação ao histórico familiar. Pacientes com histórico familiar importante, oncológico, muitas vezes têm de fazer a avaliação com o seu médico, no caso de doenças urológicas, com o seu médico urologista, para ver se tem indicação ou não de fazer uma avaliação com um oncogeneticista, para ver se tem fatores genéticos que podem predispor esse câncer. Ah, doutor, o que é que isso vai impactar? Veja bem, quando você tem essa alteração genética, isso não é uma sentença. É apenas dizendo, olha, você tem essa alteração que faz com que você tenha uma chance maior do que a população em geral de desenvolver aquela doença. Porém, isso vai impactar porque o planejamento, a programação dos seus exames periódicos, do seu acompanhamento, ele pode mudar de acordo com essa alteração. Ou seja, nós vamos fazer um rastreamento mais próximo para que, caso nós diagnostiquemos a doença, nós diagnostiquemos numa fase mais precoce e isso vai ter um impacto positivo no resultado do seu tratamento, né? Além disso, quando nós falamos em prevenção, como eu disse, também falamos da prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É o diagnóstico precoce, porque com o diagnóstico precoce nós melhoramos o resultado do tratamento. Então, as consultas periódicas com seu médico ou com seu médico urologista são importantes, porque nós vamos fazer essa avaliação e, eventualmente, se tiver um diagnóstico, é um diagnóstico precoce, que, como eu gosto de enfatizar mais uma vez, é muito importante para o resultado do tratamento. Com certeza, e também para ter menos sequelas, né? Exatamente, porque quando nós tratamos uma doença oncológica, qual é o objetivo principal? É o tratamento oncológico, obviamente. Agora, quais são os outros objetivos que também são muito importantes? É que nós tratemos a doença oncológica de forma efetiva, com um mínimo de efeitos colaterais adversos para o paciente. Daí, é para isso que a medicina evolui, para cada vez nós termos tratamentos mais efetivos e com menos morbidade, menos efeitos adversos para o paciente. Eu queria que o senhor falasse sobre o tratamento e os tipos de cirurgia, né? Hoje nós temos cirurgias menos invasivas, a gente está falando de menos sequelas, né? Uhum. Menos invasivas, que podem preservar o rim, inclusive. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas cirurgias e também a possibilidade de se fazer isso pelo SUS, né, que é um grande avanço. Cirurgia robótica, hoje nem os planos de saúde normalmente cobrem, né? A gente tem alguns hospitais apenas que tem esse tipo de cirurgia. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então vamos lá, vamos falar um pouco a respeito do tratamento para o tumor primário mesmo, ali na doença inicial. Quando nós falamos do tratamento para esse tumor inicial, nós temos 3 tratamentos principais. Nós chamamos de terapias ablativas, as nefrectomias, como você disse, que é para retirada do rim. E nas nefrectomias nós temos a nefrectomia parcial, quando retiramos só o tumor e preservamos o rim, e a nefrectomia radical. Como eu disse, o objetivo primário do tratamento sempre é o objetivo oncológico. Qual é a diferença principal da nefrectomia radical para a nefrectomia parcial para as terapias ablativas? Terapia ablativa é uma terapia percutânea, com anestesia local e sedação. Você coloca uma agulha, punciona a região do tumor e você vai queimar aquele tumor. Ou congelando, crioablação, ou queimando por radiofrequência, por micro-ondas.
Esse tratamento ele é menos mórbido que a cirurgia, porém ele tem um efeito oncológico pior. Ele oncologicamente é um pouco inferior. Esse tratamento nós reservamos mais para o paciente que não tem condição cirúrgica, na maioria das vezes, e para tumores pequenos, menores que 4 centímetros. Quando nós falamos da cirurgia, que é o tratamento padrão ouro para a doença inicial, nós falamos da radical e da parcial. A radical nós vamos tirar o rim inteiro. A parcial nós vamos preservar o rim e tirar só o tumor. Oncologicamente eles são equivalentes. Porém a nefrectomia parcial ela preserva o órgão, né? Então diminui a chance desse paciente evoluir para uma doença renal crônica dialítica no futuro. Então é um tratamento oncológico efetivo com menos efeitos adversos. E quando falamos em cirurgias, nós vamos ter a cirurgia aberta, nós vamos ter a cirurgia laparoscópica pura e nós vamos ter a cirurgia robótica, que é como se fosse uma evolução da cirurgia laparoscópica. Então, dessa forma, quando nós vamos para a laparoscópica e a robótica, são cirurgias menos invasivas, então tem uma recuperação mais rápida do paciente, com um tratamento oncológico igual ao da cirurgia aberta, que era a cirurgia convencional até anos atrás. E quando nós falamos da cirurgia minimamente invasiva, entre a laparoscópica e a robótica é uma evolução da laparoscopia. Ela nos dá uma visão melhor, tridimensional, de alta definição. Os braços do robô têm um filtro de tremor, eles não tremem. As pinças robóticas, elas são articuladas e isso proporciona que nós façamos cirurgias em lugares mais estreitos, mais angulados, com uma maior precisão, com a melhor dissecção dos tecidos, e com isso nós vamos ter menos sangramento, nós vamos ter uma cirurgia menos mórbida, nós vamos ter um paciente com a alta hospitalar mais precoce e nós vamos ter um paciente retornando às suas atividades habituais da sua vida de forma mais precoce. A cirurgia robótica já é uma cirurgia que está aí já há alguns anos. Ela já está presente no Brasil há mais de 15 anos. Nós já temos aí aproximadamente umas 150 plataformas robóticas pelo país. Esse número já pode estar um pouco desatualizado, porque toda hora vai mudando. Agora, a sua imensa maioria das plataformas, elas estão em hospitais privados, porque ainda tem um custo elevado, apesar de ter diminuído esse custo. E como você disse, ainda é uma cirurgia que nem é paga pelos planos de saúde, porque não está no rol da ANS, e nem é disponibilizada pelo SUS, infelizmente. O que é que nós conseguimos na rede ICC? Através de um projeto de pesquisa, que eu tive a possibilidade de escrever, ele foi submetido ao Ministério da Saúde em 2023, no edital de 2023, envolvendo pacientes com câncer de pênis, aqui no Ceará, que é uma doença de países pobres, infelizmente, de locais pobres, e nós temos uma incidência alta, uma das maiores incidências do país e do mundo aqui no Ceará, no Nordeste. E para realizar cirurgias para tirar linfonodos da região inguinal, que é um tratamento que para alguns casos de câncer de pênis é necessário. Esse projeto de pesquisa foi aprovado em primeiro lugar no edital do Ministério da Saúde e através dele nós conseguimos a fonte de financiamento para a aquisição da plataforma robótica para a rede ICC. E através disso, através de projetos de pesquisa, nós conseguimos beneficiar alguns pacientes do SUS na rede ICC. Nós não vamos conseguir beneficiar todos os pacientes do SUS, porque ainda não é uma cirurgia que é remunerada, que é liberada pelo SUS. Mas através de projetos de pesquisa, convênios, parcerias, nós conseguimos beneficiar alguns pacientes. E desde outubro do ano passado, dessa forma, através dos projetos de pesquisa, nós estamos conseguindo beneficiar alguns pacientes do SUS do ICC. Nós já operamos alguns casos de câncer de próstata, câncer de rim, câncer de pênis, que é o objetivo primário do projeto de pesquisa, e estamos estendendo para outras áreas dentro da rede ICC, como a cirurgia abdominal, a oncoginecologia, a cirurgia torácica, em breve também a cirurgia de cabeça e pescoço. E através desses projetos de pesquisa, parcerias, nós estamos beneficiando esses pacientes. E isso foi um marco importante para o nosso estado ano passado. Como você disse, nós fizemos a primeira cirurgia do Norte e Nordeste no âmbito do SUS,
né? No ano passado, em outubro do ano passado, a que cirurgia é um robótica. grande avanço, porque para o paciente Com certeza. é ganho de vida, né? Porque ele fica, Com certeza. como o senhor falou, fica muito menos tempo hospitalizado, a recuperação muito mais tranquila, né? Com muito menos sangramento. Enfim, é um ganho, né, de vida para o paciente e para o pesquisador de conhecimento também, né? Que tem Com a certeza. pesquisa sendo realizada. A gente vai para um outro intervalo e logo depois repórter CBN e voltamos daqui a pouco. Até já. Ciência e Saúde. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sábado, 21 de junho de 2025. Pelo menos 8 pessoas morreram na queda de um balão tripulado na manhã deste sábado em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Segundo os bombeiros, ao menos 22 pessoas estavam no voo. O número total de feridos ainda não foi divulgado. Imagens mostram o balão pegando fogo no ar e o cesto despencando. Equipes de resgate seguem atuando na região. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O resgate da brasileira Juliana Marins pode ser adiado para amanhã por causa da chuva e da escuridão. A jovem de 26 anos caiu em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Ela está há 15 horas no local e escorregou para ainda mais perto de um precipício. A Embaixada do Brasil informou que o acesso é difícil por causa do terreno íngreme. 2 médicos e especialistas estão na área, mas o montanhista responsável pelo resgate ainda não chegou. Juliana fazia um mochilão pela Ásia desde fevereiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma bateria de exames hoje em um hospital particular de Brasília após um mal-estar durante a agenda em Goiânia ontem. Os exames serão acompanhados pelo médico pessoal de Bolsonaro, Dr. Cláudio Birolini, que viajou de São Paulo para Brasília para o atendimento. O episódio acontece cerca de 2 meses após o ex-presidente passar por uma cirurgia no abdômen. A Justiça dos Estados Unidos bloqueou o governo de Donald Trump de revogar o direito da Universidade de Harvard de receber estudantes estrangeiros. Em uma liminar, a Justiça declarou que o governo estava proibido de implementar, instituir, manter ou dar qualquer força ou efeito à tentativa do Departamento de Segurança Interna de retirar a instituição de ensino do programa de alunos internacionais. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ciência e Saúde. 11h34. Nós estamos aqui com o Dr. Emanuel Veras, urologista, coordenador do projeto de cirurgia robótica da rede CC. E ele falando sobre os ganhos com a pesquisa, que a cirurgia robótica deu acesso a pacientes do SUS, não só para a cirurgia de rim, no caso do câncer, mas para a cirurgia de pênis. E ele falou aqui de uma coisa muito grave. O Ceará é campeão nesse tipo de câncer. O que acontece? É preciso um trabalho educacional com os homens? Também, infelizmente, o câncer de pênis, ele está muito relacionado à sua incidência, à sua prevalência, a países mais pobres, a regiões mais pobres.
o Brasil, junto com a Índia, junto com alguns outros países, são os países que têm as maiores incidências da doença, de câncer de pênis. E no Brasil, a região que mais tem a incidência é na região Nordeste. É aqui no Ceará, é no Maranhão, que tem uma incidência altíssima também. A maior parte da incidência de câncer de pênis está aqui na nossa região do Norte e Nordeste. E aí tem um conjunto de fatores, né? Fatores de risco, um dos principais para o câncer de pênis, infelizmente, é a questão socioeconômica. A má higiene, né, é um dos principais fatores de risco para o câncer de pênis. E aí nós temos um problema em relação ao diagnóstico. A Sociedade Brasileira de Urologia, já há alguns anos, ela faz campanhas para esclarecimento em relação ao câncer de pênis e o estímulo tanto na prevenção como também no diagnóstico precoce. Nós estávamos conversando, as mulheres, quando elas deixam de ir ao pediatra, elas automaticamente começaram a ir ao ginecologista. Então elas são avaliadas periodicamente durante a vida inteira para os cuidados com a saúde. Ela acaba tendo um autocuidado maior. O homem não, ele deixa de ir ao pediatra e ele não vai mais ao médico. Ele só passa a ir ao médico na vida adulta, às vezes já com a idade mais avançada, quando já apareceu algum problema de saúde. Então o câncer de pênis é uma doença estigmatizante. Os pacientes, muitas vezes, eles têm vergonha de ir ao médico. Então, nós temos um problema em relação à prevenção e temos um problema em relação ao diagnóstico. Porque, muitas vezes, o urologista, ele é procurado, muitas vezes, quando a doença já está mais avançada. E o câncer de pênis é uma doença muito agressiva. Ela tem de ser diagnosticada de forma precoce para ser tratada de forma precoce para termos resultados oncológicos melhores. Que deve ser ensinado, né? Eu fico pensando em educação para salvar vidas, né? Higiene, o básico, tem que ser feito um trabalho a partir das mães? Eu acho que a higiene é o principal e ela tem de ser a partir das mães, mas também com a população masculina adulta. Porque muitas vezes essa higiene, ela fica, principalmente em pacientes que tem uma condição sociofinanceira pior, às vezes eles têm pouco acesso também a determinadas coisas básicas, né? Então essas campanhas elas têm de começar na infância, junto aos pais, junto às crianças e no decorrer da vida desses homens. E além da questão da higiene, também eu enfatizo. Tem uma lesão, uma ferida na região genital que não cicatriza, que já está lá por 3, 4 semanas, obrigatoriamente você tem de ir ao urologista para poder fazer a avaliação, eventualmente, se tiver que fazer alguma biópsia, para poder se fazer o diagnóstico. É óbvio, nem toda ferida, nem toda lesão em região genital é um câncer de pênis. Não, o câncer de pênis é uma doença incomum. Ela é uma doença rara. Ela está mais no nosso meio porque nós somos um país, um estado que tem uma alta incidência em relação aos outros países do mundo. Por isso, daí a importância também da nossa pesquisa na Rede CC. O câncer de pênis, nós costumamos dizer na comunidade científica, principalmente aqui no Brasil, que ela é uma doença meio esquecida. Por quê? Porque ela é mais prevalente nos países mais pobres. E quem são os principais fomentadores da pesquisa médica? São os países desenvolvidos, que eles têm mais dinheiro, eles têm mais investimento em pesquisa, inclusive na área médica. Então, é lá que se acontece a maioria das pesquisas médicas de ponta. E aí o câncer de pênis acaba não entrando muito nesse rol, porque a incidência é baixa nesses países. Então, esse tipo de pesquisa, ela tem de ser realizada aqui, tem de ser realizada na Índia, tem de ser realizada nos países em desenvolvimento ou nos países mais pobres, porque senão ninguém vai pesquisar. E daí a importância desse projeto de pesquisa no ICC, que é um projeto que não tem sido feito em nenhum outro lugar, que é justamente comparando a cirurgia aberta com a cirurgia robótica. É um estudo inédito.
randomizado, comparando as duas cirurgias. Já no processo cirúrgico, Já né, no processo para o cirúrgico tratamento. para o tratamento, exatamente. Mas é preciso fazer também o projeto maravilhoso, né, que leva acesso. Parabéns aí por conseguir, né, levar adiante essa pesquisa. Mas é preciso um trabalho prévio, exame, prevenção, exames. Com certeza, depois, com certeza. Se for o caso, o tratamento. E dentro disso, a imprensa também tem um papel fundamental, justamente por abrir esse espaço para conversarmos a respeito desse problema, né? Nós estávamos aqui até conversando com o câncer de rim. Sim. Mas aí veio à tona a questão do câncer de pênis, que tem uma importância grande no nosso país, na nossa região e no nosso estado. Com certeza. E são doenças, câncer de rim, câncer de pênis, né? Câncer de rim acomete mais os homens. Isso. Né? Mais aos homens que às mulheres. Isso. Normalmente entre 50 e 70 anos, mas tem gente jovem também. Sim. Já apresentando. O pico de incidência está em torno dos 64 anos. Porém, ela é diagnosticada também em pacientes mais jovens. E como nós temos mais acesso aos exames, também mudança de estilo de vida da população em geral, nós temos diagnosticada em pacientes mais jovens. Tem vários casos de pacientes mais jovens com 40 anos, com menos de 40 anos, com diagnóstico de câncer renal. Obviamente, diagnosticando de forma precoce, melhora o resultado. E é uma doença que acomete mais homens. Ela é 2 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Porém, as mulheres também têm câncer de rim. Ela é uma doença que acomete 3% mais ou menos dos cânceres. Porém, isso representa no nosso país 11 a 12 mil casos por ano de câncer de rim. É bastante. No mundo, isso é quase 500 mil de casos de câncer de rim por ano. É bastante. Então, é uma doença que tem a sua importância e deve ser levantado junto aos meios de comunicação para esclarecimento à população. Com certeza. E é importante dizer que as mulheres são acompanhadas pelo urologista, né? Também, o urologista não é médico só de homem. O urologista ele é o médico cirurgião do aparelho urinário masculino e feminino, além do aparelho genital masculino, reprodutivo masculino. Então, as mulheres também são acompanhadas pelo urologista. O câncer de rim em mulher é tratado pelo urologista. O câncer de bexiga, doenças da bexiga, pelo urologista, né? Doenças no ureter, pelo urologista. Todo o aparelho urinário feminino acompanhado pelo urologista. E para quem teve algum tipo de tumor no rim, o acompanhamento faz parte, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a reincidência desse tipo de doença. Olha, a reincidência vai depender muito do resultado do anátomo patológico da cirurgia. E isso acaba influenciando na periodicidade dos exames. Vão ter pacientes que vão ter indicação de fazer exames no início a cada 3 a 6 meses. Por quê? Porque eles têm uma doença com um risco maior de recorrência. Vão ter pacientes que vão precisar fazer exames a cada 6 meses ou 1 ano. Por quê? Porque eles têm características no anátomo patológico da doença em si de serem um pouco menos agressivas, com um pouco menos de chance de recorrência. Então nós espaçamos mais essa periodicidade de exames. Por exemplo, no início nós falamos do tratamento adjuvante com a imunoterapia. Sim. Ele vai ser realizado só em determinados casos que tem uma agressividade, que tem um estadiamento um pouco maior, que tem um risco maior de recorrência. Esses têm indicação de fazer a adjuvância com imunoterapia. É um pequeno nicho de pacientes. E obviamente, quando no segmento, esse segmento vai se tornando mais prolongado, a chance de recorrência ela diminui. Por isso que a periodicidade dos exames diminui. Os 2 primeiros anos são anos que nós acompanhamos mais de perto, que tem um risco maior de recorrência. De 2 a 5 anos, nós já
espaçamos mais esse acompanhamento, porque começa a diminuir o risco de recorrência. Após 5 anos, espaçamos mais, porque esse risco já diminui bastante de recorrência. Então, tudo vai depender desses resultados anatomopatológicos. Eu costumo até dizer no consultório, a questão da experiência. No início, eu costumava explicar muitas coisas para os pacientes, logo de início. E eu percebi que eu confundia muito mais do que explicava. Era informação demais. Era informação demais para aquele momento. Aí eu mudei a estratégia. Hoje eu vou explicando de acordo com o que vai acontecendo. Eu explico o porquê daquele exame naquele momento. Após o exame é que nós vamos passar para os próximos passos. Porque aí tem uma possibilidade enorme de coisas. Exatamente agora. Qual é o risco de recorrência? Depende. Depende do que é que nós vamos encontrar depois da cirurgia. Nós temos até ferramentas estatísticas, que nós chamamos na medicina de nomogramas, que nós alimentamos com todos esses dados de anatomopatológico e etc. E aí, através dessa ferramenta estatística, eu consigo dizer, a sua chance de recorrência em 5 anos é de tantos %, de acordo com essas características, fatores, né? Esses fatores anatomopatológicos de estadiamento e etc. Então, o nosso acompanhamento vai ser de tanto em tanto tempo com exames e etc. Exames, ressonâncias, tomografias, exatamente. Exames de sangue. Exames de sangue, exatamente. Todos os exames, né? E é importante se manter bem, hein, doutor Emanuel? Com certeza, com certeza. E é importante manter a cabeça bem. Sim. O seu tratamento, ele vai ser muito influenciado pela forma que você encara o tratamento. Isso é uma outra questão que eu gosto sempre de falar com os pacientes oncológicos. É óbvio que é um diagnóstico difícil, óbvio que é um diagnóstico surpreendente. Ninguém nunca espera receber esse diagnóstico. Apesar de toda a informação, ainda é uma doença estigmatizante, mas é fundamental a forma como você encara o tratamento, né? Se você se entrega àquele diagnóstico, obviamente nós vamos ter muito mais dificuldade de adesão, de resposta ao tratamento. Agora, se você encara o tratamento, você já começa bem, né? Fazendo analogia no futebol, né? Nós somos o país do futebol. Se você entra em campo com jogo perdido, é difícil você reverter isso. Com certeza. Se você começa acreditando, aí é mais fácil. Óbvio, o médico nunca pode garantir resultado. Você pode garantir compromisso, né? O máximo que eu puder fazer, eu vou fazer e a gente vai caminhar junto. Então isso aí é fundamental para todo mundo. Se alguém teve um diagnóstico recente de câncer, isso é fundamental. A forma como você encara o tratamento. Fundamental, e você não precisa estar sozinho. É importante o apoio psicológico, nutricional, é multidisciplinar. Exatamente, né? Às vezes fundamental. Fisioterapeuta também acompanhando. Exatamente. Não é só multimédico, porque nós vamos precisar de outras especialidades médicas no tratamento do paciente oncológico. Do radiologista, às vezes do radioterapeuta, do oncologista, de outras especialidades médicas cirúrgicas, a depender dos casos, mas também multidisciplinar. O acompanhamento psicológico é importante, o acompanhamento nutricional é importante. E, muitas vezes, isso vai desencadear mudanças de hábitos de vida de forma positiva. Talvez também isso faça com que você repense algumas coisas e comece um autocuidado maior. Isso também é importante. Se cuidar, gente. Se cuidar, se preservar, né? Deixa o cigarro de lado, vai comer bem, né? E com tentar certeza. viver bem, com menos estresse, né? Pensa só no que é. Com certeza. Uma coisa de cada vez, né? Exatamente. Não demais. Doutor Emanuel, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o espaço e falarmos de temas importantes, como as doenças oncológicas, e falarmos da saúde, né? Nós temos que falar de saúde, de prevenções, né? De termos o cuidado com o autocuidado, né? Com a alimentação, com as atividades físicas, dormir bem, beber água, e ter uma saúde mental também. Isso é fundamental para a sua saúde do corpo como um todo. Ter os cuidados de saúde.
E não só de doença, né? Exatamente. Óbvio que eu sou médico, eu vou tratar as doenças, mas eu gostaria de ter muito menos paciente doente, porque não precisa, porque estão aí bem e se cuidando. E vão ao médico, façam seus exames de check-up, façam o seu autocuidado, sua atividade física, sua alimentação. E como nós enfatizamos várias vezes, o diagnóstico precoce, ele é importante, ele pode salvar a sua vida. Então, além do seu autocuidado, as suas consultas de rotina com o médico também são muito importantes. Preservadas, com certeza. Doutor Emanuel, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com Saúde VEG. Até já.